Após buscas e escavações, uma ossada humana e roupas femininas foram encontradas dentro de uma fossa no quintal desta casa, no bairro Antônio Barbosa, em Rio Brilhante. A suspeita é de que os restos mortais sejam de uma jovem de 27 anos que está desaparecida desde novembro do ano passado, mas a comprovação da identidade só será feita após exame de DNA. A ossada foi levada para análise no Instituto Médico Legal de Dourados. A suspeita da Polícia Civil é de que se trata de um caso de homicídio. Pelas circunstâncias, é possível que a vítima tenha sido morta em outro local e o corpo enterrado na fossa. A casa onde a ossada foi achada seria a moradia de um homem preso pelo assassinato de um ex-presidiário em dezembro do ano passado. O envolvimento dele será investigado. A Mariana Rodrigues era jornalista, começou a faculdade de biomedicina e há um mês se tornou empreendedora no ramo de roupas infantil e adulto, masculino e feminino. Fui mandada embora da empresa que eu trabalhava anteriormente, bem no meio da pandemia. Isso me abalou um pouco, porque na época eu também estava tratando problemas de saúde. E aí eu resolvi voltar, trabalhei em outros 2 jornais, só que aí eu vi que não era mais aquilo que eu queria. Então eu resolvi fazer uma outra faculdade, comecei a cursar biomedicina, que foi uma profissão que eu gostei, vi a grade, me adaptei. E aí eu sentia que era muito difícil voltar ao mercado diferente daquilo que eu já estava habituado. E aí, em conversa com a minha irmã, a gente tem uma empresa familiar, minha irmã já trabalhava com parte infantil, com vendas online infantil, e a gente decidiu, então, eu, ela e mais o meu irmão, a gente decidiu montar uma empresa e abranger mais isso, não focar só no infantil, mas sim na parte feminina e masculina adulto também. A empreendedora explica que o processo de abertura demorou em torno de 3 meses. Esse processo foi todo assim, foram meses antes disso, depois que eu saí do jornal ainda, a gente conversou um bom tempo, por uns bons meses, porque, lógico, existe o medo de não dar certo, existe o medo de fechar. A loja, localizada no bairro Jardim Aeroporto, foi estrategicamente aberta em uma avenida que está em expansão no local. E a gente decidiu abrir no bairro porque hoje a gente entende que as pessoas elas procuram muito mais no bairro onde elas moram ou nas proximidades dos bairros que elas moram. Muita gente está migrando do centro para os bairros. O Brasil registrou a abertura de mais de 1 milhão de empresas no primeiro quadrimestre de 2022. Com isso, nós temos 19 milhões de negócios espalhados no país inteiro. Desse total, 99% são de micro e pequenas empresas. Elas são responsáveis por 26% do PIB, Produto Interno Bruto. Os serviços que nós prestamos aqui, 90% dos atendimentos são para abertura de MEI, abertura de micro e pequenas empresas ou transformação, ou por alguma irregularidade, ou por realmente o negócio está crescendo e o MEI já não comporta, o faturamento não comporta. Hoje em dia o faturamento do MEI é de 81 mil. Ainda está em trâmite na Câmara ali, um faturamento para 130, 144 mil, mas isso ainda está se discutindo, ainda está sendo viabilizado lá pela Câmara dos Deputados, já passou pelo Senado. Para o contador Wesley Bastos, esse crescimento expressivo de abertura de empresas se deu por conta da pandemia. Um aumento ele é evidente, ele é real. Até porque depois da pandemia você teve um nível de desemprego que aumentou e depois que essas pessoas perdem os empregos, elas tentam de outra forma ou de forma informal abrir um negócio, um comércio, uma prestação de serviços. Depois que elas veem que esses negócios dão certo, elas tendem a querer estruturar essas empresas, esses comércios. O contador ressalta a importância de se buscar um profissional qualificado para quem pretende abrir ou regularizar uma empresa. O MEI, até a pessoa consegue fazer sozinha, né? Mas aí você tem, claro que você tem a celeridade, hoje em dia é mais rápido de você abrir um MEI. Porém, o que pode haver de empecilho é no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Obviamente a gente tem uma lei hoje orgânica que nós temos que seguir de trâmites que a gente precisa fazer após aberto o CNPJ, sem que você tenha mais para frente uma fiscalização, ou você seja autuado, né, ou venha incorrer em multas por conta de uma irregularidade que poderia ser sanada com o contador ou com a pessoa que realmente entende da legislação vigente e possa te ajudar.
Termina nesta quinta-feira o prazo para quem precisa solicitar a segunda via do título de eleitor. De acordo com o Código Eleitoral, a data limite expira 10 dias antes das eleições. As regras sobre prisões no período eleitoral não são restritas a candidatos. Com exceções, elas alcançam também o cidadão comum, que não esteja concorrendo a cargo nenhum. Ela pode, muito bem sabendo a seção, a zona, comparecer ao local com uma foto, uma identidade, um documento de identidade com foto e votar normalmente. Informações sobre o local e a sessão de votação podem ser encontrados no site tse.jus.br. No lado direito da tela, há uma aba inteira relacionada ao título de eleitor. (21 de setembro, Dia Internacional da Árvore), ser tão importante em nossas vidas para o meio ambiente, ajudando a diminuir a temperatura, por exemplo, além de servir como moradia para diversos animais e fonte de alimentos. Campo Grande é considerada uma das cidades mais arborizadas do mundo, inclusive ganhadora de vários prêmios internacionais por isso. E para comemorar a data tão especial, teve competição na capital envolvendo aqueles que cuidam e preservam delas dentro do perímetro urbano. O campeonato, na verdade, ele surgiu nos Estados Unidos em 1976, tá? E até hoje ele é executado nos Estados Unidos, é um campeonato internacional. E nós somos a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que é um capítulo da Sociedade Internacional de Arboricultura. E nós trouxemos esse campeonato para o Brasil em 2008, né? Então, desde então, a gente vem realizando o campeonato. Em 2010, nós criamos um comitê brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvores para organizar isso no Brasil todo, né? O evento aconteceu no último fim de semana e contou com a participação de atletas de 5 estados da federação. O presidente do Comitê do Campeonato Brasileiro de Escaladas em Árvores explicou como foi realizada a competição, que teve várias modalidades dentro do campeonato. Ela é voltada para os profissionais que atuam manejando árvores, cuidando de árvores, fazendo podas, né, fazendo tratamentos e até mesmo removendo árvores quando necessário, né? Então, nós temos 5 modalidades, que é a primeira fase da competição. Tá? Dividido em 5 modalidades ali, nós temos resgate aéreo, nós temos o trabalho na árvore, nós temos o lançamento de linha, né, onde tudo é iniciado ali, né, onde ele coloca a sua linha e coloca a sua corda para poder fazer a subida na árvore, tem uma subida rápida e tudo isso, né, envolve a segurança. Tá? A ideia é transmitir a segurança, mostrar que esse trabalho é feito por profissionais, né, que atuam em todo o Brasil, né, e esse trabalho é feito com muita segurança, né? A cidade de Morena é uma das poucas que mantém florestas urbanas e grandes parques, trazendo assim qualidade de vida para as pessoas que vivem aqui, além de excelentes pontos para a prática esportiva e lazer, para os amantes, é claro, da natureza. A Jovelina até tem celular, mas deixa em casa. Ela ainda está aprendendo a mexer no aparelho. Ligando para filha, ligando para os meninos, né? A Josefa já está mais avançada. Gosto mais de música. Eu ponho aqui no YouTube, aí ponho no rádio. Deixa eu ver, vamos por aí. Eu e você. Entre 2019 e 2021, o total de pessoas conectadas nessa idade saltou de 44,8% para 57,5%. Tem uns, claro, que querem aprender, que querem ter, né, o entretenimento através das ferramentas tecnológicas, mas outros querem estudar, outros querem empreender. Não importa a idade, a tecnologia é para todos. A minha avó, por exemplo, tem 90 anos de idade e está o tempo todo ligada no celular. Eu vou tentar fazer uma chamada de vídeo para mostrar para vocês. Vó! Fala, Ju. Eu tô contando pro pessoal que a senhora não fica sem celular, né? Olha, Juliano, eu adoro o celular. Toda hora eu fico clicando, eu vejo as mensagens, eu entro no Google. Obrigado, vó. Um grande beijo. Outro para a turma toda também.
Viu só? Tá sempre antenada. Aí dá pra senhora mandar no zap, pessoal. Tá bom. Com um filho de 11 anos de idade, a Vânia fica esperta quando o assunto é redes sociais. O monitoramento vale muito. Mas o Breno também não marca bobeira na internet. Eu fico bem esperto, eu só aceito convite quando minha mãe deixa. Eu olho primeiro, se for alguém de família, conhecido, eu deixo, senão não. O Instagram é uma das redes mais usadas pelos jovens de 9 a 17 anos, segundo uma pesquisa. Ambiente que atrai gente mal intencionada e criminosos que se aproveitam das facilidades. Agora, pais ou responsáveis têm uma nova ferramenta. Criada pelo Instagram, a Central da Família informa os pais sobre o tempo que os filhos menores de 18 anos passam na rede social e quando eles denunciam uma publicação ou conta. Tem que ter esse controle. Infelizmente, a gente mesmo corre o risco, né? A nova ferramenta não é um serviço de espionagem às escondidas, pelo contrário, ela estabelece uma relação de confiança na família. É que para que ela funcione, os pais precisam receber autorização da conta dos filhos. No Instagram, basta entrar em configurações, escolher a opção supervisão e depois criar o convite que será enviado para o filho que tenha menos de 18 anos. Para a especialista em orientação familiar, o diálogo é o melhor caminho. Ela pode ser usada de diversas formas favoráveis no relacionamento familiar. Até para puxar conversa, saber dos amigos, quais assuntos está rolando no Instagram. Então eu também vejo um lado positivo como um lado respeitoso, um lado de integração, de interação familiar. O Breno e a Vânia concordam. Combinado não sai caro, né, Breno? Sim. O MEC, Ministério da Educação e o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, apresentaram os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB 2021, e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, também 2021. Essa nota do IDEB que nós estamos tratando aqui foi do ano de 2021, ano da pandemia. Então muitas escolas não conseguiram nem pontuar no IDEB, porque o IDEB você tem que conseguir um total de 85% dos alunos fazerem a prova para poder pontuar. Então só para trazer os alunos no ano atípico para fazer a prova, para ter eles aqui dentro da escola, né, foi algo que não foi fácil. Então foi um trabalho em equipe de estar conversando com os alunos, de estar chamando eles, de estar ligando nas casas, de estar indo atrás. A Escola Estadual Reis Veloso teve o melhor desempenho de Dourados no IDEB 2021. Divulgado recentemente pelo governo federal. Com a volta das atividades após as restrições da pandemia, a expectativa é ainda maior para 2022. Então a gente, enquanto escola pública, quando recebe um resultado desse, a gente fica muito contente, né? E sinal que existe um trabalho, né? E a escola pública tem sim o seu valor e ela tem um papel muito importante na sociedade. A expectativa é melhorar mais ainda, né? E a nossa expectativa, quando a gente consegue um índice bom igual a gente conseguiu esse ano, talvez seja mais difícil ainda, que é de manter, né? Manter e talvez subir um pouco mais, né? Então, eu estava até já conversando com o pessoal da coordenação para a gente fazer um estudo em cima do resultado da prova, né? E ver aonde, quais são os conteúdos ainda que tem que ser melhorados para a gente conseguir aumentar mais ainda esse nível aí, né? O SAEB é realizado desde 1990 pelo INEP. Trata-se de uma avaliação em larga escala que oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais. Ele permite que as diversas esferas governamentais avaliem a qualidade da educação praticadas no Brasil. Eles usam esse resultado, né, não só para ranquear, mas para ver também aonde que os alunos estão tendo mais dificuldade, né? Quais são os conteúdos, né? A prova é feita de 2 em 2 anos, né? Em português e matemática, né? Mas para dar a nota final do IDEB é contado o resultado da prova e também o índice de aprovação das escolas, né? A Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso trabalha por meio do programa Escola da Autoria, onde os alunos estudam em período integral. A unidade de ensino tem 405 alunos matriculados em 2022. Irá fechar o ano com a construção de um refeitório e a implantação de um sistema de segurança. O beach tênis foi criado em meados de 1987 na Itália. A modalidade chegou ao Brasil em 2008 no estado do Rio de Janeiro. Desde então, o esporte vem crescendo rapidamente para outras cidades litorâneas brasileiras, mas também ganhou popularidade, inclusive nas cidades não praianas, como Dourados. Dourados ele começou há cerca de uns 2 anos e meio, mais ou menos, e agora deu o boom, né? Deu a explosão. E o pessoal está
gostando do esporte. E a gente, por ter uma base no tênis, a gente entramos com as crianças no alto rendimento. Mariana e Marina são as atletas douradenses que vão representar o nosso estado na disputa no Interfederação de Beach Tênis, que reunirá atletas de todo o país em Santa Catarina em outubro. Para participar da Interfederação, tem 5 etapas aqui no Mato Grosso do Sul, em cada etapa em cada cidade. Então a gente foi nessas etapas e conseguiu pegar um lugar bom no pódio e conseguimos ser convocadas. Não, agora está sendo mais puxado, né? Mais dedicado. Até então a gente está treinando todo dia, 2 horas da tarde. Todo dia não, terça e quinta. Agora é dedicar ao máximo, né? O sucesso do beach tênis no Brasil e no mundo deve-se pela facilidade com que uma pessoa aprende a jogar e pela diversão que ele proporciona, mesmo para quem nunca praticou antes. Além disso, é uma excelente opção para quem quer melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde. Mas para as atletas que representarão o estado, os treinos vão muito além da diversão. Elas treinam 1 hora das 2 às 3 e volta às 6 horas para um novo treino. E bem puxado, e a gente colocou elas para treinar com os meninos de sub-18, que é os meninos mais fortes, para elas chegar lá preparada para enfrentar as meninas dos outros estados.